Questão 7. Em um cubo de aresta 2, distribuímos 9 pontos. Mostre que existem pelo menos 2 pontos que se encontram a uma distância menor ou igual à raiz quadrada de 3. Esse é um problema extremamente bonito. Por quê? Ele usa um princípio que é mais ou menos simples, chamado princípio de Dirichlet, também chamado de princípio da casa dos pombos, para os algebristas dos anos 70. Vamos fazer um desenho aqui, olha. A gente raciocinar o seguinte. Desenho, vamos supor aqui um cubo de aresta 2, só para a gente poder raciocinar em cima. Eu vou desenhar apenas as faces visíveis. Tá? Se eu dividir ao meio cada aresta dessas aqui, né? Na verdade, se eu fizer os cortes todos, não só dividir as arestas, mas dividir realmente todo o cubo com essas arestas, eu vou obter quantos cubinhos? Eu vou obter, olha, aqui na frente nós temos 1, 2, aqui por baixo 3, 4, na frente 4 cubinhos e atrás mais 4 cubinhos. Nós vamos obter 8 cubos de aresta 1. 8 cubos de aresta 1, certo? Muito bem. Um cubo de aresta 1, quanto é que vale a diagonal de um cubo de aresta 1? Ou de um cubo qualquer de aresta A? A conta é fácil de fazer, mas vamos fazer aqui. Agora eu preciso desenhar o cubo, se bem que eu fiz pequenininho demais, talvez. Para fazer esse desenho, para fazer esse cálculo, vocês precisam fazer o quê? Vocês precisam pegar com uma outra cor aqui, uma diagonal de face. Está aqui. E a diagonal. Por que eu estou pegando a diagonal? A diagonal vai de vértices opostos. É a maior distância entre dois pontos do cubo. Essa diagonal aqui. Tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, se fosse a aresta A, eu teria A aqui, né? Essa é uma diagonal de face que vai valer quanto? A diagonal de face, a face é um quadrado, vai valer A raiz de 2. Quanto é que vale a diagonal? A diagonal, acho que está um pouco pequeno demais, né? Aplico o teorema de Pitágoras esse triângulo retângulo. Eu tenho um triângulo retângulo aqui. A diagonal ao quadrado vai ser A ao quadrado mais A raiz de 2 ao quadrado. Isso nos dá A2 mais 2A2, que é igual a 3A2. Portanto, a diagonal vale A raiz de 3. No nosso caso, como a aresta é 1, como a aresta é 1, a diagonal vai valer raiz de 3. A diagonal do cubinho de aresta 1. Tá? Agora o ponto do problema. Nós temos 9 pontos aqui dentro do cubo, no cubo, esse cubo grande. 9 pontos. Como eu tenho 8 cubinhos, com certeza um desses cubinhos vai ter que ter 2 desses pontos dos 9, que são 9. Você vai distribuir 9 pontos aqui dentro. A distribuição mais, digamos, mais assim, menos concentrada seria você colocar pelo menos um cubinho, colocar um ponto em cada cubinho, mas sobra um ponto. Um desses pontos vai ter que ficar junto com outro ponto num cubinho desse. Então, com certeza, isso que diz o princípio de Dirichlet, né? Se você tem um certo número de lugares para colocar alguma coisa, tem uma quantidade maior que esse número de lugares, algum desses lugares vai ter que ter pelo menos duas dessas coisas. Tá? Então vai haver um cubinho que vai ter, vamos escrever isso aqui, né? Haverá um cubinho, um cubo, vou escrever cubo mesmo, de aresta 1, que conterá pelo menos, pode ter mais, né? Pelo menos 2 pontos. Né? Na verdade, isso a frase deveria começar assim: como são 9 pontos e 8 cubos de aresta 1, vírgula, haverá um cubo de aresta, esqueci de escrever 1, que conterá pelo menos 2 pontos. Tá? E
qual é a distância desses dois pontos? Como a diagonal é no máximo raiz de 3, né? A distância entre esses dois pontos estão dentro do mesmo cubo, entre esses dois pontos, deverá o que? Deverá ser menor ou igual à diagonal do cubo, ou igual à raiz de 3, que está demonstrado. Então, a essência do problema é essa aqui. Se eu tivesse 8 pontos, bom, aí eu não poderia garantir mais nada, porque eu poderia ter um ponto em cada cubinho desses de aresta 1, e eu não conseguiria garantir essa distância máxima aí, tá? É isso.